Olá a todas, olá a todos. Este é o Fala Rovai, um programa que acontece de segundas, terças, quartas, quintas e sextas, às 19 horas, sempre com o fato mais importante do dia, com algum acontecimento ali do pipocar da hora, como, por exemplo, hoje, o pronunciamento do senhor excelentíssimo presidente da República. Puta lá, do Jair Bolsonaro. Pois é. Boa noite a todas e todos que estão chegando aqui no YouTube, onde a gente conversa com as pessoas. Rovai, BH Presente, Carlos Borges Baião, Esther Nascimento, Roberto Morgado, Lúcia Maria de Oliveira, Ruth Nassib, nossa membro e moderadora. Boa noite a todos. Eliane Rocha, também membro aqui. Ana Helena Lustosa, boa noite, Rovai, nossa membra também do canal. Arthur Miguel, Moro Comunista. Divana, e dá um kkk. Dilvana Maria, boa noite. Moro admite renda nacional corrupção passiva ao pedir pensão? Por que não fez um seguro de vida? Pois é, tem outras coisas muito mais simples do que pedir pensão para miliciano, ou preciso de amparo. Oséias, Luiz... Vamos lá, Rafael Pereira, vergonha, fora Bolsonaro, um monte de arminha. Eu vi que está o André Lobão aqui também. Flávia Moraes, que sempre está aqui conosco. Queridos e queridas que acompanham o nosso canal que está quase chegando a 80 mil. Vocês podiam fazer uma grande campanha para que todo mundo, inclusive aqueles que estão agora no nosso Facebook acompanhando e no nosso Twitter, fossem ao canal da Fórum se inscrever. Estamos com quase 79 mil, 78.500, que iria acabar essa semana, no domingo, chegando a 80 mil, podendo tomar cerveja junto, ouvindo o show do violonista Paulo Freire, que será aberto pelo Wilson Molinari. Vamos ter um boteco da Fórum, é o momento de a gente alcançar os 80 mil. Aí seria divino, maravilhoso, né? Olha aí, Edmir Pereira, muito obrigado pelo superchat. Eles também são muito bem-vindos, ajudam a financiar esse importante jornalismo que a gente faz. A gente trabalha aqui com todos os profissionais que trabalham na Fórum. São jornalistas com experiência, quase todos eles registrados com carteira assinada. Aqueles que não são porque não querem, por algum motivo, né, ou estão fora e cumprem jornada de freela mesmo fora do Brasil, ou aquele que optou por não ter carteira assinada. Todos os restos têm, a gente banca esse jornalismo com sócios, com membros e com os superchats, porque nós não temos financiamento internacional e nem pensão de miliciano. Pessoal, é o seguinte, eu acompanhei atentamente o pronunciamento do Bolsonaro, como já falei no período da manhã sobre o discurso do Moro, eu vou concentrar aqui no pronunciamento do Bolsonaro, que é um pronunciamento absolutamente confuso. Tem um meme na internet, que é uma coisa mais ou menos assim: pelo que entendi, o superintendente da PF estava com problema no aquecedor da piscina, avisou o Moro, que chamou o Inmetro, que decidiu trocar os taxímetros do Rio de Janeiro depois de receber uma ligação do porteiro ao sair disse para o Paulo Guedes que ia dar uma facada no Bolsonaro porque o 04 passou o rodo no condomínio, menos na menina dos Estados Unidos. Quem acompanhou o pronunciamento vai entender a piada, né? O Bolsonaro começou falando que o Moro sabia que ele era uma pessoa simples, que ele tinha cortado o pedido para desligarem o aquecedor da piscina do Palácio da Alvorada, para economizar, que ele tinha mudado o cardápio do Palácio da Alvorada para economizar, e que ele interviu no Inmetro e o Paulo Guedes deixou, porque era para fazer uma coisa boa para os taxistas do Rio de Janeiro, e que como que ele podia intervir no Inmetro e não podia intervir na Polícia Federal. Você ficava olhando, parecia que você estava numa distopia, né, numa realidade paralela. Parecia que a gente estava vendo a série Freud. Eu não sei se vocês já viram a série Freud, que está no Netflix, bem interessante. Ela é uma pura distopia, né? Os sonhos do Freud o tempo todo ali, a parte que ele fala dos sonhos e como as pessoas se projetam, tal, aparece na série também, e às vezes te embaralham entre o que é real e o que é imaginação, o que é sonho, o que é, né? Enfim,
um pouco isso o discurso do Bolsonaro hoje. Uma cara cansada, um olho caído, um olho, não eram os dois, parecia um personagem do, sei lá, de um filme de terror, daquela coisa meio patética de Família Adams, sabe? Que não é um filme de terror porque o personagem não te mete medo, tem amortiça. Estava lá o Bolsonaro com uma cara de Família Adams, e comparando em metro com a Polícia Federal. E falou que a única coisa que ele pediu para o Moro intervir na PF era para que investigassem quem tentou matar Jair Bolsonaro, mas que ele estava mais preocupado em saber quem tentou matar Marielle do que investigar quem tentou atentar contra o chefe da nação. Primeiro, que o Bolsonaro não era chefe da nação quando do atentado, e segundo, que não houve um assassinato. No caso da Marielle, houve um assassinato de 2 pessoas, dela e do Anderson, uma quadrilha por detrás, envolvimento de milícias. A facada, o cara está preso. No caso da Marielle, as investigações não caminharam, inclusive porque, muito provavelmente, houve ingerências políticas. Enfim, um discurso atabalhoado, onde ele chegou ao cúmulo de dizer que propôs ao Moro que eles escolhessem, então, 4 ou 5 nomes para substituir o Valeixo na PF e que fizessem um sorteio. Eu fiquei imaginando eles com um saquinho tipo esse aqui, colocando o nome daquele que seria o superintendente e balançando para o general Heleno tirar. Olha, saiu fulano, chama ele, liga, você acabou de ser sorteado superintendente da PF. Assim, um presidente da República falando no pronunciamento à nação, em rede nacional, transmitido por todas as TVs, com inúmeros jornalistas, pessoas de fora do Brasil, jornalistas de todo o mundo, porque tem uma crise política de grande monta aqui. Ele propõe um sorteio, diz que propôs um sorteio. E aí fala que outra coisa que ele também tentou interferir foi que o 04 chegaram a dizer que o filho dele, o 04, que é o Jair Renan, mas não tem nome, é o 04, chegaram a dizer que ele teria namorado a menina. E ele pegou o menino e enquadrou. E falou, vem cá, que história é essa? Você namorou a filha do Rony Lessa? E ele falou, não, pai, não sei. Porra, eu peguei metade do condomínio, vou saber quem eu peguei. E aí foram investigar e foram ouvir o cara em Mossoró, sei lá quem, um sargento X. Aí o cara falou, não pegou não a filha do cara porque ela estava nos Estados Unidos. E ele diz, o meu filho que hoje tem 20 ou 21 anos, o cara não sabe a idade do filho. Assim, é um pastelão mexicano da pior espécie, sabe? Nem as novelas, nem os pastelões tipo Chaves conseguiriam fazer uma cena tão bizarra quanto essa. O Bolsonaro começou o seu discurso assim, no improviso. Ele tinha um papel para ler, ele estava ali com o discurso, que é uma folhinha que ele leu ao final, mas ele começou a falar. Mas o que me chamou mais atenção e que virou o título do meu post, que está no blog do Rovai, onde você vai encontrar esse vídeo, é que o Bolsonaro chega em tom messiânico e, ao mesmo tempo, de pré-impeachment. Como se fosse um Jesus Cristo com os seus apóstolos, ele vai entrando à sala com todos aqueles ministros homens, brancos, barrigudos, fedidos, com aqueles paletós e um monte de camisa, né? Com um deles portando uma máscara, que era o Paulo Guedes, que é o próximo a sair. Ele já devia estar com a máscara para poder rir com tranquilidade enquanto o discurso acontecia, para poder fazer caras e bocas. Não aplaudiu ao final, fez assim e pôs a mão no bolso, pegou o celular e saiu andando. Ao final do discurso, os ministros aplaudiam e o Guedes não. Eu anotei, com a Adri de Lorenzo aqui, anotamos, está lá. Aliás, a Adri está colocando um texto agora também, subindo, falando, no meio de uma pandemia, quando o mundo inteiro está preocupado com o coronavírus, aqui o Bolsonaro faz esquecer do coronavírus, não se fala mais nisso, parece que não existe, e a foto é de todo mundo ali, o ministério inteiro, sem proteção alguma, com exceção daquele ministro que é o próximo da fila, o Paulo Guedes. Paulo Guedes vai sair, vai desmontar a arquitetura de poder que foi construída para dar
governabilidade ao governo Bolsonaro. A governabilidade se dá por dentro do Congresso e por fora do Congresso. Por fora, a garantia era, de um lado, a Lava Jato, que é o quê? Procuradores, juízes, delegados da Polícia Federal, policiais federais, todo o esquema lavajatista que estava ali representado pelo Moro. Do outro, o sistema financeiro, o grande capital que pegou empresários e rentistas do Brasil inteiro e que acomodou-se com o Paulo Guedes. E, de alguma maneira, também as Forças Armadas, que eram o terceiro pé dessa história. Mas os evangélicos, esses são acessórios. Eles entram para dar apoio popular, mas contam para garantir 10, 12, 15% de apoio ao presidente. Nada mais do que isso. E um apoio que vai ser rarefeito com o processo do tempo, que vai voar como areia numa tempestade, numa areia de praia numa tempestade. Vai sair porque as pessoas são evangélicas, mas elas comem, elas ficam doentes, elas assistem televisão, elas vão ao sindicato também, e uma parte desse apoio vai se perder. Ele foi garantido até agora na unha, já há um tempo que ele poderia estar se perdendo. Em alguns, e aqui esse blogueiro acha que já se perdeu, inclusive. Porque se você for pegar as classes sociais onde Bolsonaro tem mais dificuldade, são até 2 salários mínimos, base principal dos evangélicos. Neopentecostais, mercadores da fé, não são todos os evangélicos, é uma parte deles que hoje é a maioria. Bom, aí o que me chamou a atenção nisso tudo, eu estava falando aqui desse arcabouço, é que o Bolsonaro vai com seus apóstolos, constrangidos, alguns deles, incluindo o Hélio Negão, a Carla Zambelli e o seu filho Dudão, que estavam atrás na foto. 3 parlamentares. Só 3 parlamentares. Os ministros, com o Guedes com a máscara, e o Mourão com uma cara assim, do que eu estou fazendo aqui? E olhando e rindo, em alguns momentos, como quem dissesse, putz, ele está entregando de bandeja essa presidência para mim. Essa foto é característica, foto de impeachment. Quando você chama todos os ministros para ficar perfilados ao teu lado e você vai fazer um pronunciamento à nação, é que você já é um presidente indo para o matadouro. É um presidente cuja força política de você sozinho já não existe mais. Você falando só para a nação representa muito pouco. Então você precisa estar ladeado de outras pessoas para poder mostrar força política que você já perdeu. Percebam, tem um simbolismo muito grande nisso tudo. E qual que é a minha tese? Né? A minha tese que eu já expus hoje um pouco pela manhã, mas como a nossa audiência é rotativa, eu vou falar um pouco também dela hoje. A minha tese é que, saindo o Moro, que é o porta-voz da Lava Jato, saindo o Guedes, que é o próximo da fila, o Bolsonaro vai ficar com os militares e vai ter que se jogar nos braços do Centrão. Vai começar a tomar porrada do MBL, da Joyce Halsemann, da Janaína Pascoal, do Moro, de ex-aliados do Lobão, enfim, de ex-aliados dele, e vai apanhar que nem cachorro em porta de botequim. O que ele vai ter que fazer? Fechar um acordo pragmático com esse Centrão, que é simbolizado pela figura do Roberto Jefferson, né, o homem dos nervos de aço, o que ficou machucado porque um disco do Lupecínio lhe caiu no olho. Esse Congresso, ele joga e troca cargos. Os militares vão perceber claramente que não podem ficar mais 2 anos e meio com um presidente maluco que governa a partir de uma aliança com baixo clero e aqueles, o toma lá da cá da política tradicional. E, a meu ver, vão propor uma negociação para uma parte do Congresso que pode se resumir na figura do Rodrigo Maia, mas não é só ele, para fazer o seguinte: sai Bolsonaro, assume o Mourão, para uma continuidade do governo, com uma base forte de ministros militares, com o Braga Neto com protagonismo, dialogando diretamente com o Rodrigo Maia, fechando acordo com as lideranças do Congresso, abrindo espaço para os civis do governo, mas um governo controlado por esse poder militar, que vai mudar a política econômica, porque vai topar que o Guedes tem que sair mesmo, vai deixar o Guedes sair,
vai colocar ali no controle da economia alguém menos liberal, mas que vai servir sim aos interesses de boa parte do mercado financeiro, da Globo e de outros setores, vai voltar a ter uma aliança com os meios de comunicação que escapuliram, entre eles a Rede Globo de televisão, que está doidinha para refazer seu acordo com o governo, porque precisa de apoio, e, ao fazer isso, ajeita-se para levar o país até 2022. Aí, em 2022, joga-se o jogo. Se o governo tiver bem avaliado, a figura pública para a disputa provavelmente não será o Mourão, e sim o Braga Neto, que vai se construir como no artífice desse grande acordo, desse grande pacto, para sair do bolsonarismo e não entregar para a oposição o governo, e não deixar o país ir à bancarrota. O dólar vai explodir, o dólar está chegando já em 6, vai passar de 6, vai para 7, inflação com o dólar desse tamanho vai voltar, só não voltará se aprofundar-se demais a miséria no Brasil e o desemprego, o que pode vir a acontecer por conta do Covid. Ou seja, nós temos todo um cenário de uma tempestade perfeita que certamente, isso aí, tem alguém pedindo para curtir o canal da Fórum, eu compartilho desse pedido do Dioclésio. Metam o dedão no like, curtam, por favor. Quem está nos outros canais, quiser vir conhecer aqui o nosso YouTube, que é onde a gente conversa com as pessoas, youtube.com/Fórum Revista. Essa tempestade perfeita inevitavelmente leva ao impeachment. Se o Bolsonaro não for o impeachment, ele vai governar sobre frangalhos, e isso pode ser a desmoralização das Forças Armadas por um longo período, como aconteceu na época da ditadura militar. Hoje, já tinha matéria no Estado de São Paulo, eu escrevi esse artigo falando isso antes de sair essa matéria, fiz o comentário no Fórum 11h30 antes dessa matéria, mas essa matéria veio a confirmar as minhas desconfianças de uma repórter que tinha ouvido 2, 3 oficiais que diziam que o Bolsonaro cometeu suicídio político e que era a hora dos militares se afastarem do governo. Se afastar do governo não significa se afastar do governo como um todo, mas se afastar dessa herança maldita que o Bolsonaro pode deixar aos militares se continuar governando. A solução que se apresenta, então, é usar o fundo garantidor. O que é o fundo garantidor? É o Mourão. Eu já contei esse episódio outras vezes, mas vou contar aqui de novo. O Mourão não foi escalado para ser visto do Bolsonaro à toa. É porque havia uma grande desconfiança de ala, principalmente dos luas pretas, os generais de 4 estrelas, e muitos generais, com exceção do Heleno, que era entusiasta do Bolsonaro desde sempre, muitos falavam, esse cara não dá para caminhar com ele não é alguém confiável, ele não tem estatura moral para ser presidente da República. Aliás, eles estavam corretos. Mas esses militares foram convencidos, então, a aceitar um acordo, porque o plano B era o Mourão seu candidato pelos militares. Mesmo sabendo que não ia ganhar, esse grupo imaginava, o Mourão faz uma boa votação e daqui a 4 anos a gente vem com um projeto mais amarrado, um projeto para disputa real, etc. Mas aí o Mourão se filiou ao PRTB, já tinha se filiado antes, e conseguiram fechar um acordo com o PRTB para que o Mourão fosse o vice, descartaram a Janaína, que tinha muito mais votos que o Mourão, descartaram o príncipe Dom Orleans, não sei de onde lá, também que teria mais votos que o Mourão, e puseram o Mourão como fundo garantidor. Se der errado o Bolsonaro, nós temos esse cara que nos representa muito mais do que o capitão, que é tenente, na verdade. É esse acordo que pode vir agora a ser colocado em prática. Já que não deu certo, já que o Bolsonaro se queimou com todo mundo, é hora de usar a poupança. Sônia Branco fala, mas com menos de 2 anos de mandato não tem que haver eleição? Não tem que haver eleição. Não tem que haver eleição. Impeachment no presidente da República segue o jogo. O que tem que caçar a chapa. Não caçando a chapa, não tem problema. Se o impeachment, quem cometeu o crime de responsabilidade foi o presidente da República, o vice pode assumir com tranquilidade. O Collor, inclusive, sofreu impeachment, se não me engano, antes de 2 anos. O que está colocado é essa saída Mourão com uma articulação com generais, com o DEM, com o MDB, com talvez o PSDB, aceitando esse pacto, um pacto como foi na época do governo Itamar, onde vários partidos assumam alguns cargos, os generais continuem como
estruturando o governo, Braga Neto na Casa Civil, mais alguns ministros militares percam alguma coisa e consigam sair e entregar um país menos pior do que vão entregar se o Bolsonaro continuar. Décio Amado me diz: para defender os seus 3 clones a si próprio, o infame capitão rachou a extrema-direita no Brasil. Isso não é pouca coisa, fora Bolsonaro urgente. Assim, vou falar um pouco disso também. Boa, Décio. O bolsonarismo rachou hoje. O apoio ao Bolsonaro, aqueles 35%, 33%, veio à lona. Por que veio à lona? Porque você percebia claramente, no panelaço que aconteceu no Brasil inteiro. Obrigado pelos parabéns, amigo Edmir Pereira, muito obrigado. A gente tenta aqui fazer as análises a quente, o que não é fácil, às vezes a gente erra. Essa saída do Mourão, eu venho cantando, do Mourão não, do Moro, eu venho cantando a bola há algum tempo. Não havia coabitação possível para o Moro e Bolsonaro. São 2 personalidades, inclusive, perturbadas e altamente ególatras e altamente mentirosas. Os 2 mentiram, tanto o Moro mentiu no pronunciamento dele, quanto o Bolsonaro agora mentiu. Bolsonaro disse que o Moro tentou negociar o Supremo Tribunal Federal. Sinceramente, eu acredito que o Bolsonaro não esteja mentindo nesse caso. O Moro fala que o Bolsonaro disse outras coisas. Eu acho que aí o Moro está falando a verdade. Mas os 2 mentem muito. E os dois são muito... Tem um projeto de poder que é um projeto autoritário. O Moro pôs na prisão uma pessoa porque ele não gostava dela. Ele advogou, ele se comportou como advogado de defesa contra o Lula, usou a imagem de um triplex sofisticadíssimo, milionário, etc. E quando a gente foi ver os vídeos do MMTST sobre o triplex, viu que era um apartamento chinfrim, né, que, olha, valendo muito, valeu R$800 mil, que é um apartamento típico de classe média. Mentiu sobre a chácara de Atibaia, construiu um processo à base de mentira. Lembrou do Lula hoje, na hora que falou, logo no começo do seu pronunciamento, que quando teve que enfrentar um juiz que mentiu, que na verdade era um juiz, era um juiz de segunda instância que podia determinar aquilo naquele momento. O Moro foi passou dos limites da sua autoridade, ligou para o superintendente da PF, que era o Valeixo à época, para que não deixasse soltar o Lula, mesmo tendo um juiz que estava numa posição superior a dele, autorizando a soltura do que eles chamam no termo técnico paciente. Enfim, o Moro fez tudo isso e o Bolsonaro também. Os 2 agora racham e quebra-se então o cristal, trinca essa base de 35%. Nem o Moro vai ter isso, nem o Bolsonaro vai ter isso. Nem o Moro vai continuar com a sua imagem de 50% de aprovação popular e nem o Bolsonaro vai ter as suas 35% de base de apoio, porque eles vão se tornar inimigos figadais, né? Tanto um quanto o outro vai ter dossiê daqui e dossiê de acolá para poder queimar um ao outro. Isso vai ser a guerra da direita, vai ser o grande assunto dos próximos dias. E a esquerda vai continuar assistindo pelo jeito, porque não tem condição de fazer uma interferência nesse processo político. Não está tendo nem habilidade, nem uma liderança. A liderança que tem é o ex-presidente Lula, e que é numa situação muito difícil, porque tudo que ele acumula, na verdade, ele não sabe se vai poder usar politicamente lá na frente, porque está impedido de ser candidato a presidente da República. O Haddad tem se movimentado bem nesses últimos tempos, o Flávio Dino também tem se movimentado bem, mas o jogo está se dando no campo da direita. Leandro Vieira, meu aniversário hoje, o presente foi top. Ri muito no Twitter, gado mugindo muito. Parabéns ao Leandro Vieira, todo mundo aí desejando um parabéns ao Leandro Vieira. Enfim, daqui a pouco a gente vai estar aqui no canal, queria dizer isso para vocês, é imperdível, 8 da noite, a Fernanda Melchiona do PSOL, deputada do PSOL do Rio Grande do Sul, e a Jandira Fegali, que todos conhecem, deputada federal do PCdoB do Rio de Janeiro, sensacional Jandira que socorreu o atual senador Flávio Bolsonaro quando ele teve uma diarreia num debate. Passou mal, fez cocô nas calças, para usar o português claro, e a Jandira, como médica, ainda foi socorrê-la, e o Paps, no dia, já não quis que mexesse com o menino, porque o menino tinha tido dor de barriga ao vivo
no debate eleitoral quando era pré-candidato a prefeito. Jandira vai estar aqui daqui a meia horinha, às 8 horas, para falar disso. Então, terminando esse programa, eu proponho para vocês que já fiquem atentos e voltem para assistir a Jandira e a Melchiona, porque é um debate no momento desse, com a tensão política que a gente está vivendo, é imperdível. Enfim, se tiver mais alguma pergunta aqui que eu possa responder, eu estou à disposição de vocês. Eu acho, então, resumo dessa história toda, eu acho que nós chegamos num ponto onde o bolsonarismo perde o seu apoio daquele 1/3 de país, baixa provavelmente para algo em torno de 1/5 do país, 20%, fica numa posição muito delicada, começará a ser discutido o impeachment, o Guedes, insatisfeito com os rumos da economia, sabendo que o barco vai naufragar e que ele não terá condições de tirar o barco desse ponto, vai sair fora, vai pedir demissão como Moro, já está a cara dele com aquela máscara, diferentemente de todos os outros ministros, demonstrava isso, e aí o processo de impeachment será realizado, inclusive, a meu ver, com o apoio dos militares que vão negociar a solução Mourão, o fundo garantidor, que lá atrás eles pouparam para ter agora. Né? Mandei uma superchat com uma pergunta, Rovai. Coloca aqui de novo, Márcio, que eu leio, eu não vi, perdi o superchat, fazer programa sozinho tem disso, mas uma falta danada. Achei aqui. Adri de Lorenzo, que fica... Bolsonaro quer um ministro armamentista, deixou claro. Qual a sua análise, Rovai? Ele falou isso, que vai colocar um ministro que deve... O que parece é que o secretário-geral, que é amigo do Dudão, do Flávio e tal, que ocupa a Secretaria-Geral da Presidência da República, agora me foge o nome dele, que seria o novo ministro da Justiça. Vejam, se eu não me lembro o nome dele, é porque ele também não significa muita coisa. É um cara aí desses inexpressivos. O ministro da Justiça ser alguém inexpressivo significa que o barco está afundando. Flávio Moraes, se Bolsonaro tentar o golpe com as milícias, eu acho que cada vez mais ele tem menos condições de fazer de ter uma reação. O Bolsonaro perdeu essas condições que ele tinha, talvez, de um autogolpe há 3 meses atrás, 4. Isso foi sendo... Capital político é algo que ou você cuida ou você perde muito rapidamente. E ele perdeu essas condições. A Dilma, em 2013, no começo dos protestos, ela tinha 65% de apoio. Terminou os protestos com mais ou menos 25%, 30% de apoio, recuperou, conseguiu se reeleger em 2014, mas com um apoio na faixa de 40%, 40 e poucos por cento. Né? Então, o Luizão, lá do meu colega lá de Praia Grande, lá do Kutzbusch, o aniversário não é meu, Luizão, mas tem alguém fazendo aniversário. Se for o seu, um abraço, querido, parabéns aí para você, tudo de bom. É o Márcio Momeso que está fazendo aniversário, se eu não me engano, Luizão. Em resumo, gente, temos aqui, se o Bolsonaro fabricar outra facada, é uma possibilidade. Um ato de desespero sempre é uma possibilidade. O Jânio tentou, no ato de desespero, o autogolpe. Ele pensou que, ao por a renúncia, como ele tinha um vice que era de esquerda, que era o Jango, que não estava no Brasil, estava na China, ele conseguiria, naquele tempo do Jango estar na China, garantir que os militares o chamassem para retomar o poder com força total. E não foi isso que aconteceu. Aceitaram e negociaram o parlamentarismo com o Jango. Então não é assim, a vida é mais difícil. Feliz aniversário do seu ex-colega estadual de Praia Grande, Luizão. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Enfim, quem não assina a revista Fora no YouTube, que assine e ative o sininho. É isso mesmo. Estamos precisando chegar aos 80 mil. Quero chegar aos 80 mil até o domingo. Será que a gente consegue? Falta pouco, estamos quase com 79 mil. Domingo tem o show do Paulo Freire. Domingo, às 11h30. Depois do nosso programa, meu e da Adri de Lorenzo, ou da Adri de Lorenzo e meu, né, a gente vai ter o show do Paulo Freire, violonista, Boteco Fórum, com Paulo Freire e Wilson Molinari, vai ser arrasador. Queridas e queridos, está aqui o meu comentário, era isso que eu tinha para dizer para vocês. A gente vai conversar muito nos próximos dias. Amanhã e domingo a gente vai estar fazendo o Fórum 11h30, e se necessário for e tiver assunto, eu volto no Fala Rovai. O Centrão disse que o Bozo ainda não será impeachmentado, Mark Davis. Então, ele vai ficar, Mark, com esses
esses negociantes de última hora, que pegam o governo em fim de estação, mas o governo não andando, perdendo apoio popular, começando a ter panelaço, como teve hoje, os militares saindo, já articulando o impeachment por dentro do governo, por conta das pressões por cargos dessa turma, que o Centrão está com Maia. Tem ali um pedaço desse Centrão que está tentando negociar convenientemente o governo, como fizeram com o Collor, como fizeram com a Dilma. Vão tentar fazer de novo, até o último segundo vão ficar e depois vão, processo do impeachment, com a perda de apoio do Bolsonaro, vão na votação e traem, como sempre fizeram. Era isso, queridas e queridos. Beijos e beijos no coração de todo mundo. Daqui a pouco, 8 horas, Jandira Fegali e Fernanda Melchiona, imperdível, aqui no canal da Fórum. Valeu!